Olá, alunos. Meu nome é Patrícia, sou professora de Biologia. Eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre o assunto Origem da Vida. E dentro desse assunto nós vamos dar uma abordagem histórica e científica para que vocês tenham uma ideia do que utilizar no momento que esse assunto cair no vestibular. Vamos começar por esse slide onde nos mostra desde a origem do universo até o surgimento dos primeiros seres humanos. Então vocês têm aí uma linha de tempo que vai de 10 a 20 bilhões de anos atrás até 11 milhões de anos atrás. Então nós tivemos a origem do universo, a criação, o surgimento do sistema solar, o surgimento da própria Terra, do planeta, a origem da vida dentro do planeta Terra e o surgimento dos primeiros humanoides, os seres humanos, que eles foram evoluindo a partir de 11 milhões de anos atrás. Nesse slide agora vocês podem verificar que existe uma teoria feita em 1929 pelo Edwin Hubble, ele que doa o seu nome para o telescópio Hubble, que ele anunciou que as galáxias distantes elas vão se afastando com a velocidade proporcional à sua distância. E isso sugere que o universo, então, ele está em constante expansão. Então, se pensarmos que no passado, esse grupo de galáxias que nós conhecemos, eles estavam bem mais próximos uns dos outros e vão se afastando de uma forma gradativa. Então, o próprio telescópio no espaço, que é o maior e o mais antigo telescópio que está no espaço, é o Hubble, ele nos confirma esse anúncio dessa teoria desse pesquisador. Começando então pelas teorias da evolução, da origem da vida, nós começamos então pela abiogênese. Aristóteles, que foi um filósofo, ele falava há praticamente 2000 anos atrás que existe um princípio ativo, algo que vai dar substância a tudo que é ser vivo. E esse princípio, ele é capaz de produzir a matéria viva, a partir então de uma matéria que era inanimada. Então, toda vez que esse princípio ele era aplicado, era chamado então de geração espontânea. Como funcionava então a geração espontânea? Bom, defensores dessa abiogênese, dessa geração espontânea, como o próprio Van Helmont, ele falava que poderia provar a geração espontânea através de experimento. Então, como vocês podem ver na imagem, ele pegava um pote, colocava uma blusa suada e o suor aí ele ia agir como o princípio ativo que o Aristóteles falava. E em cima dessa blusa suada, ele colocava trigo e alguns cereais e deixava lá. E 21 dias depois, segundo o Van Helmont, surgiam camundongos. Então, na realidade, ele fazia isso como se fosse uma receita para que os camundongos fossem feitos. Quer fazer camundongo? Basta um pouco de trigo, uma camisa suada e você vai ter camundongo. E além dessas, tinha outras receitas, como para poder fazer crocodilo, bastava um pedaço de tábua que você deixava na beira de um rio e a lama entrava como um princípio ativo e tempos depois você ia ter lá um jacaré, um crocodilo. Então, esses pesquisadores, eles não tinham um experimento muito acompanhado. Por isso é que eles acreditavam e acabavam postulando e sendo árduos defensores dessa teoria da abiogênese. Lembrando que o sufixo a colocado antes da palavra significa negação. Então, não, biogênese, origem da vida. Isso significa basicamente que a vida ela surge do nada, não precisa de uma outra vida para que a vida surja. E aí, com o passar do tempo, nós tivemos outros pesquisadores que, interessados em descobrir a fundo como a vida se originou. Temos então o Leeuwenhoek, ele fez o primeiro microscópio, então ele dotado de microscópio de fabricação caseira, ele acabou descobrindo pequenos seres, impossíveis de ser vistos a olho nu. Isso então reavivou a teoria da geração espontânea, pois achavam que esses seres que eram tão pequenos, eles não possuem então capacidade de se reproduzir, devido ao seu tamanho minúsculo. Eles só conseguiam enxergar então que os seres que eram capazes de reproduzir seriam então organismos complexos como o ser humano. Então, eles não conseguiam conceber naquela época que esses seres minúsculos seriam capazes, teriam todos os órgãos reprodutores e seriam capazes de se reproduzir. Então, devido a isso, surgiu, então, de forma muito mais enfática, essa teoria da geração espontânea.
justamente por conta da visualização do Leeuwenhoek através desse microscópio caseiro. Francisco Rede foi o primeiro pesquisador que contestou a abiogênese, a geração espontânea. Ele mostrou que os seres surgindo na carne em putrefação eram nada mais que larvas de moscas que haviam depositado seus ovos sobre a carne. Então ele defendeu a teoria da biogênese. Bio, vida, gênese, origem. Então, a vida surge de uma outra vida existente. É preciso que sempre haja uma vida anterior para que surja a próxima. E ele fez isso com esse experimento que está nessa ilustração. Ele primeiro colocou pedaços de carne em potes sem tampa. Então as moscas puderam pousar nessa carne, depositar as suas larvas. E um tempo depois, óbvio, essas larvas eclodiram, foram surgindo, foram comendo a carne. E ele provou que isso não acontecia em potes que eram fechados. Nos potes que eram fechados, as moscas não puderam entrar. E esses potes não podendo entrar, essas larvas, essas moscas não podendo entrar, então não foram depositadas as larvas, e sem esse depósito das larvas, não houve o surgimento de vida. Então, com esse experimento, ele começa a quebrar essa ideia da biogênese. Depois dele, nós temos Lázaro Spallanzani e John Needham. O Spallanzani ele elaborou um experimento um pouco mais elaborado, mais complicado, colocando um caldo nutritivo como se fosse um caldo de carne mesmo, aquele caldo quinor mesmo, em frascos fechados. Aí depois ele fervia esses caldos, e examinando-os depois, ele não encontrou qualquer sinal de vida nele. Os experimentos de Spallanzani não convenceram ao John Needham, que era o defensor da geração espontânea, que reagiu com um argumento que na época pareceu realmente incontestável. O Needham falava que a fervura desse caldo, o fato de esse caldo ter sido elevado a altas temperaturas, ele simplesmente matava o princípio ativo, que era o princípio que Aristóteles falava, o princípio que realmente dava origem à vida. Finalmente chega Louis Pasteur, um pesquisador francês que postulou de forma definitiva a teoria da biogênese. Então, entre os anos de 1860 a 64, ele colocou aquele mesmo caldo de carne em um balão de vidro, com um longo gargalho, e começou a submeter esse experimento, esse balão, ao aquecimento. Depois desse aquecimento, seguiu-se um leve e prolongado resfriamento, que é o que hoje é chamado de pasteurização. Tanto que o nome de Pasteur dá a origem etiológica do nome de pasteurização. O caldo ele ficou completamente esterilizado depois desse procedimento. A seguir, ele retorceu o gargalho desse frasco, fazendo em forma de S, criando então o que é chamado de balão pescoço de cisne. E não tampou a ponta do frasco. Então, assim, a ponta do frasco ele continuou aberto. Podemos visualizar isso melhor nessa imagem. Vejamos. Primeiro, ele aquece o caldo de carne. Aí ele faz esse S com o gargalho, vocês podem ver realmente na imagem, mostra esse S, e depois resfria lentamente. E aí verificou-se que não havia nesse caldo nutritivo nenhum tipo de micro-organismos. E aí os opositores da teoria da biogênese, como Nina falou, você fez a mesma coisa que o Spallanzani fez, você esquentou, então matou o princípio ativo, por isso que não vai ter mais nada nesse caldo. Esse caldo, então, se torna estéril, se torna incapaz de suportar a vida. Pasteur simplesmente quebrou esse pescoço de cisne. No momento que ele quebra e ele permite que os micro-organismos que estão no ar penetrem nesse caldo, agora sim, o caldo fica completo e completamente cheio de micro-organismos, provando, então, que a vida não surge espontaneamente, mas no ambiente tem sim esses micro-organismos que acabam colonizando o caldo mesmo depois de pasteurizado, de esterilizado. Então, com isso, quando ele apresentou essa experiência na Academia de Ciência, ele derrubou completamente a abiogênese, e a biogênese, então, triunfou e é o que perpetua até hoje. Mas isso ainda deixa uma pergunta no ar. A gente acabou de provar que um ser vivo precisa de outro para que ele surja. Então, se isso acontece, se todo ser vivo nasce de um pré-existente, como surgiu o primeiro ser vivo? Como se deu, então, a primeira forma de vida? Bom, depois dos estudos de Pasteur,
foram levantadas 4 hipóteses para esse evento. Primeiro foi a divina, ou criacionismo. A segunda foi a cosmozoária, ou a panspermia. A terceira, autotrófica. E a quarta, por final, heterotrófica. Então vamos ver como se seguiu cada uma dessas. A primeira, que é o criacionismo, basta ir na Bíblia, no capítulo do Gênesis, está lá escrito: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo, um vento de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, Deus separou a luz das trevas, chamou a luz de dia, as trevas de noite, houve tarde e manhã, foi o primeiro dia. E depois Deus disse: fervilhem as águas, o fervilhar de seres vivos. Então a teoria do criacionismo fala que Deus criou todos os seres, e as aves voam acima da terra, adiante do firmamento do céu. E assim se fez. Então Deus criou um homem, à sua imagem e semelhança, e depois criou a mulher. Então, segundo a teoria do criacionismo sobre a origem da vida, foi assim que surgiu todos os seres vivos em nossa terra, e o homem e a mulher. A segunda teoria é a panspermia cósmica. Ela diz o seguinte: supõe que a Terra teria sido contaminada por micro-organismos que veio do espaço em um meteoro. Então imagine que no momento que, numa atmosfera primitiva, a Terra era bombardeada de meteoros, e em um desses meteoros veio uns micróbios, umas bactérias. E quando essas bactérias entraram em contato com a atmosfera terrestre, evoluíram até tomar a forma que todos nós conhecemos hoje, sendo então essa bactéria que veio do espaço nosso ancestral comum. Bom, isso poderia até explicar como que a vida se desenvolveu, mas essa teoria não explica a origem e a primeira vida. E essas bactérias que vieram do espaço, como que elas se originaram? Então a pergunta ainda não foi respondida. Temos então a terceira hipótese, a autotrófica, que diz que os primeiros seres vivos, então, eles seriam autotróficos. Para isso acontecer, eles precisariam ser mais complexos. Quero lembrar vocês, então, aqueles dois conceitos de autotrófico e heterotrófico. Auto, eu faço, trófico, alimento. Então, os autotróficos são as plantas que elas mesmas produzem o seu próprio alimento. E os heterotróficos, hetero, diferente, trófico, alimento. Eles buscam na natureza o seu alimento. Se você for ver por esse ângulo alimentar, as plantas, elas são mais evoluídas. Nossa, um ser que produz o seu próprio alimento vai ser mais evoluído do que um ser que ainda não produz. Então, eis o problema que contraria o princípio da evolução. Como é que um ser mais evoluído vai surgir antes de um ser que não evoluiu tanto ainda? Então, essa teoria autotrófica é uma hipótese, porém, ela é derrubada pela teoria heterotrófica. Essa hipótese heterotrófica, ela postula que surge há cerca de 3,5 bilhões de anos em condições muito diferentes às que nós temos hoje, ou seja, numa atmosfera primitiva que continha no ar metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. E toda essa atmosfera primitiva, em altas temperaturas, com raios ultravioletas, inclusive que nós ainda não tínhamos a camada de ozônio, tempestade e intensa carga elétrica, é que deu origem, então, ao nosso primeiro ser vivo. Vamos ver como funciona. Aí no primeiro nós temos o que seria a nossa atmosfera primitiva, né? O vapor d'água, metano, hidrogênio e amônia. Tudo isso dentro de altas temperaturas, centelhas e raios ultravioletas. Nesse ambiente foi criado o primeiro aminoácido. Né? Vocês lembram que as proteínas são compostas de aminoácidos. Então esses primeiros aminoácidos, que são as primeiras moléculas orgânicas, são criadas a partir daí. Aí com a chuva houve um pouco mais de resfriamento. Começou então uma substância chamada de albuminoides, por conta realmente da chuva que esfriava e do aquecimento do solo. E essa vida, então, essa substância em direção aos mares, os mares foram formando as moléculas mais complexas, que são derivadas de fosfato, o que foi chamada de sopa primitiva dos oceanos, ou sopa primordial. É nessa sopa que os evolucionistas dizem que surgiu o nosso primeiro ancestral comum. E aí, dentro dessa sopa tem a protogênese, que são as primeiras moléculas que têm um núcleo, que têm as nucleoproteínas, e depois os coacervados. Esses coacervados, então, deram origem então, à primeira célula. Então, olha só o que acontece em nossa atmosfera primitiva para que a primeira célula venha surgir. Quem são os coacervados? Pode ser um nome novo para vocês.
são aglomerados de proteína, aquelas que foram formadas a partir dos aminoácidos, que foi o nosso primeiro passo. Elas se formam espontaneamente em solução aquosa. E o Oparini foi um pesquisador que conseguiu provar que existe a formação de uma pseudomembrana de água quando esses aglomerados de proteínas são colocados em uma substância salina. Lembrando que toda a vida surgiu nos mares. E aí nós temos um esquema mais completo, uma evolução gradual dos sistemas químicos, que nós mostramos naquele desenho esquemático. Aqui nós temos a atmosfera primitiva, como foi postulada por Oparini e Haldane. São dois pesquisadores que estavam falando sobre a origem da vida. Miller conseguiu provar isso fazendo um experimento em laboratório. Ele pegou esse artefato que vocês estão vendo na imagem, conseguiu simular uma atmosfera primitiva, fazendo a descarga de raios, o esfriamento dos oceanos, e ele conseguiu produzir o aminoácido glicina e alanina, somente colocando amônia, metano, hidrogênio e água. Então, se ele conseguiu formar um aminoácido, com isso ele quer provar que é possível a vida ter surgido nessa atmosfera primitiva. Lembrando que nós temos 20 aminoácidos que compõem o corpo humano. E além dessa glicina e alanina, mais tarde o Miller conseguiu só fazer mais 2, formulando então 4 tipos de aminoácidos. Então, portanto, essa é a abordagem do primeiro ser vivo. Foi uma abordagem realmente molecular, com a característica dessa terra primitiva, que era inóspita, erupção vulcânica, um ambiente antioxidante, sem camada de ozônio, e com a reação de todos esses fatores químicos, como dióxido de carbono, metano, amônia, vapor d'água e hidrogênio que nós vimos. Nessa hipótese heterotrófica, então, foi formada a primeira bactéria. E essa bactéria, segundo a teoria evolucionista, é a origem de todos os outros seres vivos. Por quê? Porque ela era simples, procarionte. Lembrando a diferença de procarionte e eucarionte. Eucarionte tem a carioteca, que é aquela membrana que envolve o núcleo, o procarionte não tem. Ele era anaeróbico, realizava fermentação. Então, com isso, a gente finaliza essa primeira aula sobre a origem da vida, mostrando então as 4 hipóteses e mostrando então que primeiro veio um ser vivo que era primitivo, e a partir desse ser vivo primitivo houve uma evolução para os outros seres. Muito obrigado e bons estudos.